Olá, boa noite. Boa noite aqui para Leda, boa noite a Célia, Ricardinho, Lúcia, boa noite a Adriana Alvarenga, boa noite Michele, Claudionori e Eliane. Boa noite Kelly, seja bem-vinda. Boa noite Anitta, Clarindo, Michele, Gabriel também, boa noite, Adair. Alex, seja bem-vindo, boa semana para você também. Ana Cristina, Selma, boa noite Selma, seja bem-vinda também. Boa noite, Maria das Graças. Lídia, boa noite, seja bem-vinda também. Flávio, boa noite. Deu certo, hein, Flávio, de acompanharmos juntos hoje. Que bom. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda também. Milena, boa noite. Vamos então iniciar a nossa reunião, fazer aqui as nossas orações. Natália, boa noite, seja bem-vinda. Dudu, Eduardo, boa noite, seja bem-vindo também. Vamos fazer as nossas preces. Para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo bem mais concentrados, em paz conosco mesmos e sobretudo mais sintonizados. Isto. Que nós possamos então agora nesse instante nos sintonizarmos ao nosso Mestre amado e querido Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, de modo muito especial aos nossos anjos de guarda, a fim de que todos juntos possamos nos unir em pensamento, nos unirmos em objetivos e possamos e consigamos buscar, através desses estudos, estas informações, um pouco mais de paz e de tranquilidade, um pouco mais de conhecimento e, sobretudo, meus queridos, muita esperança. Talvez a população ou a humanidade esteja precisando muito de esperança. Não a esperança no sentido de esperar, cruzar os braços e aguardar, mas aquela esperança no sentido de que o futuro com certeza será bem melhor se nós trabalharmos bem o nosso presente. A esperança no sentido da certeza de que a vida continua e que a evolução, o progresso é uma lei natural e que nós não estamos perdendo o nosso tempo quando nos dedicamos à nossa evolução moral. Muita paz, pois, a todos nós, muita energia, e que a espiritualidade recolha um pouquinho da energia e da vibração de cada um de nós que estamos aqui ligados e sintonizados nesse instante, para levar a todos os nossos irmãos que estejam mais necessitados do que nós, estejam eles encarnados ou desencarnados. Pois estamos juntos numa reunião, estamos juntos numa sessão, e as nossas energias e vibrações são importantíssimas para o trabalho da espiritualidade, no auxílio aos mais necessitados. Que tudo isso seja feito e que dessa forma nós consigamos aprender e desenvolver cada vez mais o amor. Que assim seja. Boa noite também aqui para a Luísa, uma boa noite para a Eveline,
a Roberta, e aí aos seus compartilhamentos. Maria José, uma boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Vânia Assunção. Senhor Antônio, satisfação, senhor Antônio, muito prazer tê-lo aqui conosco também, participando diretamente. O senhor Antônio acompanha muitos nossos programas, às vezes não dá para ele ouvir no momento, mas ele sempre ouve, conversa conosco. Muito obrigado, senhor Antônio. Cecília, seja bem-vinda. Cecília, Reinaldo, Ana Lúcia, que bom que todos vocês estão aqui participando conosco desses nossos momentos de reflexão. Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Esses momentos de reflexão. E nas segundas-feiras nós estamos trabalhando aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos especificamente no capítulo 3 do livro Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Só fazendo uma breve recordação, trabalhamos muito a questão da contextualização deste texto que Kardec traz, deste texto que Kardec nos apresenta, sobretudo naquele momento em que Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus amigos, ali no Evangelho de João, se voltando exclusivamente para eles, exatamente dando-lhes aquela esperança de que ele iria preparar um lugar e que na casa do Pai existiria muitos aposentos. Inclusive trabalhamos essa expressão nas palavras do Haroldo Dutra Dias, que é exatamente, ou nos deixa uma sensação de aconchego muito mais gostosa. Deus aconchegando, a casa é uma só, o universo é um só, são alguns aposentos onde cada um de nós teremos a oportunidade de repousar, de descansar, de trabalhar, de acordo com a nossa própria evolução e de acordo com a nossa sintonia. Trabalhamos essa contextualização e identificamos a própria estrutura que Kardec nos traz neste capítulo específico, uma estrutura onde primeiro ele trabalha a parte individualizada. Por quê? Porque a morada não é apenas e tão somente o local previamente determinado, mas essa morada ela está relacionada com a evolução e a capacidade de cada um, como nós vamos identificar hoje nessas diferentes categorias de mundos. Então nós vimos primeiro e terminamos no capítulo passado, essas diferenças da alma na erraticidade. Por quê? Porque exatamente a nossa própria alma, ou a morada, ou a forma como nós abrimos o nosso coração para receber justamente o reino de Deus, ou para implantá-lo dentro do nosso coração, é que vai designar a parte coletiva ou a parte externa de onde nós estaremos. Então essa estrutura trabalhada por Kardec foi realmente bem interessante e eu tenho certeza que chamou a atenção de muitos. Assim, nós identificamos no nosso encontro passado sobre este livro, especificamente sobre este capítulo, esses diferentes estados da alma na erraticidade. Podemos estar num estado de ventura, podemos estar num estado de sofrimento e de desgraça. E tudo estará relacionado com o nosso apego à própria matéria. Aquilo que nós estamos também aprendendo e estudando no livro O Céu e o Inferno, que nada mais são do que estados de alma e não locais previamente designados. Foi o que nós trabalhamos no encontro passado, lembrando inclusive um pouco de André Luiz na sua obra O Nosso Lar, a forma como ele se coloca, como ele se encontra, ou como ele se encontrou nos primeiros momentos do seu despertar no plano espiritual. O ser era um só, mas ele precisou passar nesses estados da alma na erraticidade por determinados episódios ou por determinados sofrimentos para que ele sim despertasse para a realidade sobre si mesma. E bastou a ele um simples, como é que nós dissemos? O próprio Clarencio disse, né? Bastou para ele uma sintonia e uma breve ligação com o plano mais alto para que ele pudesse sentir e perceber Deus
velando por ele, através das orações que lhe eram dirigidas, para que ele pudesse e conseguisse enxergar a ajuda e o auxílio. Então, esses diferentes estados da alma na erraticidade faz parte desse texto e não é por um acaso, porque nós precisamos trabalhar também a parte individualizada e não apenas e tão somente a parte coletiva, porque é muito fácil e simples a interpretação das muitas moradas do plano coletivo ou externo. São planetas realmente maravilhosos e que nós vamos começar a avaliar agora, juntamente com Kardec. E, para vocês terem uma pequena ideia, neste tópico, diferentes categorias de mundos, Kardec vai trabalhar em 3 itens, o item 3, 4 e 5. Gente, o que dá para nós fazermos de reflexão em cima desses 3 itens? Só para vocês terem uma ideia, provavelmente hoje nós fiquemos apenas e tão somente no item 3, que constitui um único parágrafo dessas diferentes categorias de mundo. Por quê? Porque nós vamos buscar também na própria literatura espírita algumas informações, e algumas informações interessantes. Só para deixar um pouquinho aqui no ar para vocês, nós vamos trabalhar na próxima semana, porque não vai ser hoje, não dará tempo de nós vermos isso hoje. Nós vamos trabalhar algumas características, por exemplo, de planetas como Marte, Saturno, Júpiter, principalmente em cima daquilo que Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, nos trouxe no livro Cartas de uma Morta. Aquilo que o próprio Humberto de Campos traz também no Crônicas de Além Túmulo, ele traz um texto sobre as características dos espíritos que habitam o planeta de Marte, se não me falha a memória. Nós vamos ver também com Maria João de Deus características de espíritos que habitam o planeta de Saturno. Por quê? Porque tudo isso está intimamente ligado e relacionado com esse texto que o próprio Kardec nos apresenta neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que Jesus não pôde dizer tudo naquela oportunidade porque nós não estávamos ainda preparados. Então, a gente vai estender um pouquinho e não vamos ficar no trivial desta breve e rápida interpretação de que existem planetas de primitivos, planetas de provas e expiações, regeneração, planetas, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque com isso nós vamos analisando o estado da nossa própria alma e nós vamos conjugando com a escala espírita, que tem também uma relevância ímpar neste ponto. Porque, de novo, nós temos uma parte individualizada dessas muitas moradas na casa do Pai, mas nós temos também a parte coletiva. Então, vejamos, e Kardec vai iniciar este texto exatamente falando que, gente, os mundos, ou a categoria dos mundos, ela está relacionada com a categoria dos seres. Inclusive, nós vamos, na sequência também do estudo, a Gênese. Veja como as coisas vão se casando. A gente vai falar no nosso próximo encontro sobre a alma da Terra. O que nós poderíamos entender por alma da Terra? Será que a Terra teria uma alma e como alma também estabelecida, ou melhor, também ligada à própria lei de progresso, e ela poderia buscar esse progresso sozinha? Será que a alma é um ser, um ente individualizado? Porque se nós pensássemos dessa forma, talvez as transformações dos mundos viessem de fora para dentro. Ou seja, simplesmente a casa mudou e aí nós mudamos. Mas nós vamos perceber com Kardec que não é assim. Nós precisamos mudar para que a nossa casa mude. Então a gente vai ver na próxima quarta-feira o que Kardec traz na Gênesis sobre a alma da Terra. Mas aqui ainda nessas categorias de mundos, nessas categorias diferentes de mundos, Kardec vai iniciar esse item 3 exatamente falando sobre isso. Gente, os mundos, eles estão classificados de acordo com as pessoas, com os seres que nele habitam, com a predominância da característica destes próprios seres. Por isso, inclusive, nós podemos tranquilamente deduzir
Ou nós podemos concluir, através de um raciocínio lógico, que não existem classificações absolutas. Pois, se o nosso planeta está já a categoria, ou foi elevado à categoria de mundos de provas e expiações há mais ou menos 10 mil anos, com a chegada dos primeiros capelinos ou outros exilados, nós não podemos dizer que o nosso planeta de 10 mil anos ele está na mesma classificação de hoje, numa classificação generalizada como provas e expiações, sim, mas nós lá estávamos no início das provas e expiações, agora nós estamos no fim dessas provas e expiações, então existe aí um hiato. E a gente pode perceber, se tiver jeito a gente vai também conversar sobre isso, é que os mundos que estão neste patamar de provas e expiações, eles podem estender este período, assim como nós podemos diminuí-lo. Eu vou abrir um parênteses apenas para citar para vocês um estudo feito pelo Geraldinho Lemos. Eu sei que o Geraldinho, muitas pessoas têm um certo receio, um pouco polêmico em algumas coisas, mas para as pessoas, exatamente por quê? Porque ele teve uma convivência com Chico, e Chico muitas coisas passou para ele, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de ele contando de uma pergunta que ele fez para o Chico quando estabeleceu-se aquela data limite. Quando estabeleceu-se a data limite, que Chico falou que nós teríamos 50 anos depois que o homem pisou na Lua, para nós decidirmos o que nós realmente gostaríamos de fazer, se avançar ou se ficar estacionados nessa categoria dos mundos. E que Chico falou, olha, se nos próximos 50 anos, e isso ele falou lá no Pinga Fogo, tá? Essa parte consta lá do Pinga Fogo, naquela entrevista que Chico fez para a TV Tupi em 1971, consta lá que nós teríamos um período de 50 anos e que nesses 50 anos, se nós não desencadeássemos uma terceira guerra mundial, nós teríamos acesso a grandes evoluções. E via de regra, é lógico que na espiritualidade a contabilidade é um pouco diferente, mas nós ultrapassamos esse limite de 50 anos no ano passado, em julho do ano passado. Então Geraldinho, contando sobre isso, ele diz que ele chegou a perguntar para o Chico, ô Chico, mas essa questão dos 50 anos, me responde uma coisa, e se por acaso a gente não conseguir vencer esses 50 anos, se a gente desencadear uma terceira guerra mundial, o que vai acontecer? E ele disse que o Chico respondeu para ele, Geraldinho, se nós não conseguirmos passar nesta prova nesses 50 anos, nós podemos preparar, no mínimo, mais uns 900 anos de planeta de provas e expiações, onde nós vamos consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado, para depois nós elevarmos a categoria de mundos de regeneração. Tudo isso só para a gente ilustrar que essa categoria ou essas classificações, o próprio Kardec diz, inclusive nesses textos, elas não são absolutas. Tá? Então, tem uns que podem estar no seu início, tem outros que podem estar no meio, tem outros que podem estar no fim. Por isso, se nós, por exemplo, formos degradados desse planeta, assim como aconteceu com os exilados de Capela, nós não vamos para um planeta, por exemplo, que vai estar na condição que nós estamos hoje. Nós vamos ir para um planeta de provas e expiações, mas provavelmente que está no seu início. Ou talvez a nossa chegada vai contribuir a a elevação deste mundo à categoria de provas e expiações. Por quê? Porque a expiação, nós vamos aprender no Livro dos Espíritos, já é uma imposição. Então, quando você sai de um lugar e encarna em outro por obrigatoriedade, você está indo por expiação. Então, essa expiação ajuda a elevar a categoria. E a expiação vai fazer também com que você, um ser um pouco mais avançado intelectualmente, vá descobrindo e através do seu trabalho, contribuindo para o avanço, sobretudo da tecnologia e de muitas outras coisas neste globo, para que ele possa também avançar a categoria dos mundos. É mais ou menos assim que funciona. Tudo no universo se desencadeia de uma forma perfeita. A própria lei do progresso.
Então, nesta categoria de mundos de provas e expiações que nós estamos, vai haver essa diferenciação, tá? Do início, meio e fim. E por não ser uma categoria, de novo, absoluta, uma classificação, desculpa, absoluta, Kardec vai insistir, tudo vai depender dos indivíduos que nela habitam. Sim, a gente vai ilustrar, provavelmente no nosso próximo encontro, um pouco da história, aquilo que a literatura espírita, sobretudo através do Chico Xavier, nos apresenta sobre Marte, que segundo informações conseguiu superar de uma forma diferente à própria Terra esses momentos, essas dificuldades. O nosso planeta, a gente percebe, ainda é composto de espíritos belicosos. Gente, nós vivemos envoltos a guerras. Prestem atenção. Nós tivemos, para não ir muito longe, nós tivemos pouquinho antes de Jesus, mais ou menos em torno aí de 300, 400 anos, aquele período em que o Império Romano começou a estender as suas fronteiras, e de uma certa forma foi interessante porque ele levava também evolução para os povos, mas viviam em guerras exatamente tentando estabelecer ou aumentar os seus próprios limites. Aí, quando o Império Romano conseguiu vencer, conseguiu estabelecer suas fronteiras, com o passar do tempo ele foi caindo e aí continuou as guerras. E nessas guerras a gente percebe, por exemplo, é só mesmo para ilustrarmos, nós tivemos aí até o ano 300, em especial os próprios romanos, numa guerra particular com os cristãos ou com os seguidores de Cristo. O cristianismo era perseguido, e era perseguido praticamente em todo o Império Romano. E aí depois, quando Roma resolve assumir o cristianismo como religião oficial ou tolerar o cristianismo, a gente viu que houve uma reviravolta. Que reviravolta? Os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores. Ou agora nós quem vamos perseguir. Através das cruzadas nós vamos estabelecer exatamente este reino de alguma forma, de preferência com muita força. E aí passou-se a guerrear, mas agora os cristãos eram os algozes. Aí depois tivemos o período da Inquisição. Então veja, nosso planeta vive às voltas com a guerra. Hoje a gente enfrenta aí o próprio terrorismo, que querendo ou não ele tem as suas células praticamente no mundo todo. Então veja, nós ainda somos muito belicosos. E como que seres belicosos podem habitar planetas mais avançados e evoluídos? Então, nós somos quem estamos dando essa categoria de planeta de provas e expiações para o nosso planeta. E é o que Kardec vai falar. Tudo vai depender do atraso ou do avanço da própria criatura para a elevação às categorias dos mundos. Deem uma olhada, vocês tiverem curiosidade, mas algumas coisas eu vou trazendo para vocês aqui nesses nossos estudos. Mas a Revista Espírita de março de 1858 tem exatamente um texto de Kardec que ele vai falar da pluralidade dos mundos, onde ele vai desenvolver de uma forma um pouco mais avançada esses temas. E essa pluralidade dos mundos, ou essas diferentes categorias dos mundos, vai nos levar a uma reflexão. E aquelas reflexões que Kardec fazia sempre foram muito interessantes e lógicas. Porque o problema nosso qual é? O problema nosso é querer que as coisas atendam às nossas próprias necessidades ou ao nosso nível de conhecimento. Aquilo que escapa ao nosso conhecimento, nós já achamos sobrenatural, nós achamos maravilhoso, ou a gente fala que isso não pode existir. Que história é essa de vida em outros planetas? Ninguém foi lá para poder ver. Aliás, os cientistas estudam e falam que lá, nesses outros planetas, não tem condições de vida. Gente, por que não tem condições de vida nesses planetas? Ah, é exatamente porque cada planeta possui a sua característica. Sim, se cada planeta possui a sua característica, como é que nós vamos querer que outros planetas sejam idênticos ao nosso? Tá lá, a gente vai ver isso mais adiante,
na questão 181 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar, olha, os espíritos que habitam os mundos diferentes, eles possuem corpos parecidos com o nosso? E a espiritualidade vai dizer, não, os corpos serão materializados mais ou menos de acordo com a evolução dos próprios seres. Mas o mais interessante, e talvez assim, numa complementação, se podemos assim dizer, daquilo que o próprio Kardec trouxe e a espiritualidade nessa questão 181, a gente vai lá no livro O Consolador de Emmanuel, na questão 73. Emmanuel vai ser até um pouco mais explicativo quando ele diz que, olha, perguntaram para ele e ele respondeu, olha, não há analogia no que diz respeito às expressões físicas dos habitantes dos diversos mundos que existem. Por quê? Porque cada globo tem as suas leis distintas. Vejam, nós falamos, Mercúrio está mais próximo do Sol. Como é que as condições de habitabilidade de Mercúrio podem ser iguais às da Terra ou iguais, por exemplo, a de Saturno, que está mais distante do Sol? As leis, apesar de serem baseadas no mesmo princípio, elas têm que ser diferentes, assim como eram diferentes no nosso próprio planeta. No seu período terciário, no seu período secundário, no seu período primitivo. O homem não tinha condições de habitar o planeta naquela época. Lembra que nós falamos? Que foi através de um processo longo, que o planeta obteve condições, palavras do próprio Kardec, para recepcionar o hóspede ilustre, que era o espírito racional, um espírito jamais avançado. Então, os mundos é a mesma coisa. Mercúrio tem leis que regem a vida material, a vida orgânica, de forma diferente de Saturno, de forma diferente do nosso próprio planeta. É o que Emmanuel fala para nós nessa questão 73 do livro O Consolador. Então, Kardec vem explicando isso para nós nesse texto, A Pluralidade dos Mundos, na Revista Espírita de março de 1858, o primeiro ano da Revista Espírita. Então, se cada globo, como a gente já viu também em outros estudos, tem a matéria específica para a formação dos corpos perispirituais ou do perispírito, da mesma forma acontece com o corpo físico. É por isso que nós ainda não identificamos, através de sondas, vidas em outros planetas. Gente, que tipo de sonda nós podemos ou somos capazes de construir? Nós seremos capazes de construir sondas que vão conseguir ver matéria que esteja na mesma vibração que a nossa própria matéria. Ou vocês acham que nós temos condições de construir aparelhos para identificar matérias em vibrações diferentes? Basta nós olharmos, o homem já conseguiu construir uma aparelhagem, por exemplo, para identificar o mundo espiritual? Nós temos um instrumento que é a mediunidade, mas aí é algo que inerente à própria criatura. Mas aparelhagem, vocês já viram, o homem já conseguiu? Nós ainda não conseguimos. E por isso os espíritos não existem? Não, eles existem. Eles estão exatamente aí, conosco. As cidades no mundo espiritual. Nós temos aí o exemplo de Nosso Lar, famosa. Já conseguiram construir um aparelho para poder identificar e mostrar o nosso lar? Ah, então por isso o nosso lar não existe, porque nós não temos aparelhos? A mesma coisa acontece com os mundos. As sondas nossas que, por exemplo, pousaram lá em Marte, elas não teriam condições de captar uma vida material daquele planeta. Por quê? Porque é diferente. É de matéria? É de matéria. A matéria é também constituída de fluido primitivo? É, mas é diferente de acordo com a constituição de cada planeta. Vou trazer para vocês um exemplo, vai ser na próxima aula, de fotos que nós conseguimos tirar, do planeta de Marte, que eles falavam que representava ali grandes sistemas de irrigação ou de ligação. E André Luiz, e Chico Xavier vai trazer nesse livro Cartas de uma Morta
algumas informações que não tem nada a ver com isso. E aquilo que eles achavam que eram fotos de construções, nada mais são do que fotos de estruturas materiais ou estruturas naturais daquele planeta. Mas isso a mãe de André Luiz já trouxe, a mãe de Chico já trouxe para ele em 1927, quando ele iniciou esse serviço de psicografia. Não foi o primeiro livro escrito e organizado por Chico, mas foram as primeiras mensagens recebidas através de Chico. Então, a ciência hoje comprovou através de fotos, mas só para mostrar que de constituições diferentes nós não vamos conseguir identificar. Então, só por isso não existem. A mesma coisa aqui no nosso planeta. Nós temos, por exemplo, os oceanos. Nós já conseguimos construir, por exemplo, cidades lá submarinas que ficam lá submersas e a gente vai viver lá. Se nós fizermos isso, vão ser condições de habitabilidade diferentes. Nós já temos sim submarinos que entram nas profundezas e a gente consegue ali viver, respirar, tá? Nós temos essa aparelhagem. Mas aí você vai falar assim: ah não, mas nos oceanos não tem jeito de sobreviver. E aqueles animais que estão lá? São condições de habitabilidade diferente. Então por isso nós vamos falar que eles não podem viver. Por quê? Porque nós também não conseguimos viver e respirar debaixo da água. Essas coisas Kardec vai rebatendo, vai debatendo e rebatendo. E tudo vai avançando de acordo com a evolução da própria humanidade. Então não basta eu dizer que isso não existe porque não existe prova. Mas nós não temos ainda condições de trazer a prova para essa materialidade que nós possuímos, que ainda é uma materialidade grosseira. Segundo os espíritos, o nosso planeta é um dos menos avançados. Consequentemente, a nossa tecnologia também é uma das menos avançadas. Se a nossa tecnologia ainda não adquiriu o avanço necessário para nós identificarmos as vidas ou a possibilidade de vidas nesses planetas, nem por isso nós vamos deixar de acreditar que elas existem. Os espíritos nos trouxeram essa informação. E como faz a analogia Allan Kardec, fantástica. Se vocês não têm condições de visitar um outro país, e se um amigo de vocês vai lá e visita e traz as informações, vocês vão falar que aquilo ali é mentira? Vocês vão falar, não, isso não existe? Você está mentindo? Ou você acredita no seu amigo? Os espíritos fizeram isso, trouxeram informações para nós. Nós podemos acreditar ou não. É a forma como Kardec rebate. Igual a questão da Terra. Gente, por quanto tempo nós ficamos com esse conceito de que a Terra era plana, a Terra era o centro do universo? E até o ponto que Galileu falou o quê? Porque a igreja queria justamente condená-lo. Aí ele falou, não, então tudo bem, se vocês não querem, então não é, tá? Beleza, retiro aquilo que eu disse. Mas, baixinho, né, ele falou, mas que não é o centro, não é. Que ela gira ao redor do Sol, gira, pronto. Mas era uma verdade, mas uma verdade que eles não estavam preparados. Então, a gente precisa aprender o que essas informações estão chegando para nós e, sobretudo, aquilo que Jesus disse há 2000 anos e que nós estamos tentando entender hoje, precisa entrar na nossa mente de alguma forma. E é isso que Kardec chama a nossa atenção especificamente nesse ponto. Como é que nós estamos encarando tudo isso? Esses textos que a espiritualidade traz, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre eles. Por exemplo, no nosso lar, o André Luiz não fala que existe lá um lago. Olha, como é que pode ter água no plano espiritual? Como é que é essa água, a composição dela? Como é que eu consigo entender isso? Por enquanto eu não sei. Por quê? Porque a minha visão está limitada, infelizmente, a esta matéria que eu possuo. E eu acho que tudo tem que ser igual a essa matéria. Ou seja, nós precisamos mudar um pouquinho a nossa forma de ver e de enxergar. Tá vendo aquilo que diz o capítulo 2, no título que Kardec colocou, o ponto de vista? Tá vendo por que o ponto de vista ele é realmente importante? Porque é justamente a forma como eu quero enxergar as coisas.
Vocês, todos aí, se quiserem, podem ainda manter a mesma visão. Não, eu acredito no céu, eu acredito no inferno, eu acredito que não existem vida em outros planetas, que existe vida somente aqui. Ninguém vai conseguir mudar isso em você, apenas você. É isso que nós estamos tentando trabalhar. É isso que nós estamos tentando entender. E é por isso que o próprio Kardec vai dizer, olha, tá vendo? Essas muitas moradas, ela tem do ponto de vista individual e tem do ponto de vista coletivo. Por quê? Porque o que vai elevar o mundo às categorias superiores é exatamente a condição de cada criatura. E aí eu pergunto para todos vocês agora nesse instante, como que vocês entendem e encaram o nosso mundo? Eu tenho certeza que muitas pessoas que vivem nesse planeta vivem num ambiente de paz, ainda que a guerra esteja no lar do vizinho. Por quê? Porque eles vivem num estado de alma diferente, porque estão conseguindo enxergar essas muitas moradas na casa do Pai. E quando Jesus diz, eu estou indo, estou preparando-vos o lugar, é exatamente para que nós também assumíssemos essa posição e escolhêssemos em qual aposento eu quero ficar. Isso é importante, porque é através desta evolução que eu vou também evoluir a minha capacidade de percepção e inclusive a minha própria fé. Quando Emmanuel diz na questão 354, só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei, é exatamente para mostrar isso para nós. Se Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, você tem certeza? Se você tem certeza, é uma mudança interior que é, podemos dizer, inexplicável e que vai fazer com que você atinja estágios mais avançados, que você atinja estágios sem mesmo o seu planeta ou a sua morada ter atingido. Sim, nessas diferentes categorias de mundo, como diz Kardec, fechando o nosso comentário de hoje, onde predomina espírito de terceira ordem, o mundo vai ser com certeza de provas e expiações. Onde predomina espíritos de segunda ordem, o mundo já vai estar feliz para celeste ou divino. Predominância dos espíritos. E o que predomina no nosso planeta hoje? Até conversando com uma amiga, nós ainda somos belicosos a ponto de vivermos em guerra. Todos nós vivemos em guerra. Garanto a vocês que muitos de nós estamos em guerra com essa pandemia. Muitos de nós vivemos em guerra com o nosso colega. Eu preciso me destacar porque eu preciso ser melhor do que ele. Nós vivemos assim, porque a gente ainda dá maior importância à vida material, infelizmente. Mas para que eu possa atingir a regeneração, eu preciso começar a me desprender ou desapegar dessa vida material, avançar e subir na escala. Gente, este é apenas o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nessas diferentes categorias de mundo. No próximo encontro, a gente avança para o item 4 e aí a gente vai trazendo também mais informações para vocês. Então, se quiserem, tá aí os textos que nós colocamos, tá? Que nós citamos. Cartas de uma Morta, Crônicas do Além-Túmulo, depois eu trago o texto certinho para vocês. Tem essas perguntas do Livro dos Espíritos, 181, 73 do Livro Consolador. Então a gente vai trabalhando com esses textos, exatamente tentando entender e, principalmente, esses amigos nossos que já visitaram esses planetas e que vieram trazer as suas informações, que a gente possa e consiga assimilar essas informações, sobretudo para nos modificarmos. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo carinho e que nós possamos dar sequência a esses nossos estudos, aproveitando o máximo possível essa oportunidade que a própria vida ou o planeta nos concedeu. Muita paz e uma excelente noite para vocês.